Seja bem-vindo a mais uma edição do Amparo Cast. Aqui, a pauta é Amparo. E você que nos acompanha semanalmente, seja pelo Facebook, YouTube, pelo Spotify também, sempre encontra um papo que tem a ver com a nossa cidade. Principalmente os equipamentos públicos da prefeitura, seja um serviço, seja um tipo de atendimento, enfim, como sabemos, né, o maior atendimento de serviços da cidade de Amparo acontece na prefeitura. A maior prestadora de serviços é a prefeitura municipal. E a gente, claro, vai esmiuçando isso semanalmente aqui na sua tela e também no seu tocador de áudio preferido. E hoje, finalizando aí praticamente o ano, mas a gente não poderia deixar de falar. Afinal de contas, o verão está encostando, a temperatura vem aumentando e o cuidado com a pele é o tema desse podcast. Até é chamado de Dezembro Laranja. A gente já abordou o Dezembro Vermelho, né, que falava sobre as doenças sexualmente transmissíveis, mas agora o papo é sobre pele, né, sobre o cuidado que você deve ter. E a presença mais do que especial. Como a gente já sabe, ou como você já sabe, a gente não apresenta o entrevistado, ele se apresenta. Um prazer receber aqui o Dr. Tiago Zanelato, que vai contar um pouco aqui pra gente da sua história na Prefeitura de Amparo. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, Moisés. Tudo bom? É um grande prazer estar aqui. Boa tarde. Eu estou na Prefeitura de Amparo já trabalhando há cerca de 10 anos e a gente lida com todo tipo de doença de pele, né? Mas uma grande parte da dermatologia, um grande foco muito importante são os cuidados que a gente deve ter e com a prevenção e tratamento do câncer de pele, que é uma doença muito prevalente no nosso meio. A gente vê uma população que tem uma origem imigrante, europeia e com fototipo claro, uma população que trabalhou muito tempo no meio rural e numa época que não se tinha muita instrução e mesmo os filtros solares não existiam. De pouco tempo para cá que nós estamos fazendo uso dos filtros e fazendo essa prevenção realmente mais fiel. Perfeito. E o Dezembro Laranja tem esse objetivo. Exato. Mas, na verdade, o que é o Dezembro Laranja, doutor? A própria cor pode remeter ao sol, né? Então, fizeram essa alusão muito interessante. Então, desde 2014 que a SBD, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia, que eu faço parte, sou titulado por ela, veio instituir como uma forma de prevenção e de alertar a população dos riscos do câncer de pele, incentivar uma consulta dermatológica para que você possa fazer um diagnóstico precoce ou até mesmo você evitar essa malignidade. Perfeito. E você falou até de algumas peculiaridades, né? A questão da pele. A gente aqui na região tem muito essa questão da imigração italiana, né? Exato. O europeu, né? Isso prevalece muito. Como que é toda essa situação desse europeu num país tropical? Exatamente. Doutor? É como se estivesse num lugar, né, não da origem deles, e esse lugar nós temos maior índice de radiação, certo? Essa população que trabalhou muito tempo ao sol, na lavoura, e todos nós que estamos nessa exposição solar, nós temos uma predisposição maior. Perfeito. Devido à radiação, ao adquirir e transformar as pequenas lesões, às vezes que são incipientes, em câncer de pele. Tudo começa com a radiação, que é um dos fatores de risco principal, né? Nós temos basicamente 3 tipos de câncer de pele, que são os mais prevalentes, que são o basocelular. O basocelular é um câncer que ele geralmente se apresenta na linha dos 2/3 superiores da face, mas pode ter um acometimento em qualquer outra região do corpo. O espinocelular, que ele já pode pegar lábio, pode pegar orelha, pode pegar também couro cabeludo.
é um pouco menos prevalente que o basocelular, né? O basocelular é cerca de 65% dos cânceres de pele. É o mais comum. Por sorte, ele é o menos agressivo. Aí no meio nós temos o espinocelular, mais ou menos uns 15%, e o melanoma, que é de 4% a 8%, dependendo aí da incidência anual. O melanoma já é um câncer um pouco mais agressivo, que ele vem geralmente ou de uma pinta que se alterou com a radiação, a genética, pacientes que são bem claros, de fototipo claro, têm mais predisposição, mas pessoas de um fototipo mais elevado podem ter, principalmente em regiões que não foram expostas ao sol. A região acral, que a gente chama, que são as solas dos pés, as extremidades, podem ter, essas pessoas podem ter melanoma nessa região, que nunca foi exposta à radiação. Isso é bem interessante. Pode vir pelo atrito, pode vir pela genética, né? A genética é um fator muito importante no melanoma, mas a exposição ao sol também. Sim. É interessante, desculpa, Moisés, a gente falar um pouco sobre isso e conhecer um pouco da física. A gente está envolto, né, numa redoma de atmosfera e um campo eletromagnético. E isso acaba que protege muito da radiação ionizante que vem do Sol, né? Quando a gente vê a aurora boreal, o que é? Esse plasma, fótons, elétrons, colidindo com esse campo eletromagnético e dando aquelas cores lindas, né, em contato com o oxigênio da atmosfera. Isso é muito legal. Isso mostra como a gente está protegido. Da mesma forma, a camada atmosférica, né, os gases, nos protegem também, mas não são suficientes, porque toda a radiação que você vai tomando, ela vai sendo acumulativa ao longo de anos. E se você toma, por exemplo, uma pequena quantidade de radiação, seu DNA ele consegue ainda reparar os pequenos errinhos que tem na pele. Então ele repara e tudo fica bem. Mas quando você é exposto a grande quantidade de radiação e você soma isso há anos, é como se fosse uma dose acumulativa, como um copo d'água que vai se enchendo e uma hora transborda. Esses vários erros que tem na nossa dupla hélice do DNA, que presente nas nossas células, eles vão tendo vários erros de replicação e aí que surge o câncer de pele. Nós temos outros fatores envolvidos também em alguns cânceres de pele, né? A exposição a arsênico, ela é citada, isso aconteceu em Córdoba, na Argentina. Exatamente. Cicatrizes antigas de queimadura também podem ser um fator de risco para o carcinoma espinocelular. Os líquens planos, erosivos, então podem acontecer de desenvolver um carcinoma espinocelular nessa região. Então nós temos muitos fatores envolvidos em tudo isso. Mas se você for citar o principal, é a radiação solar. E essa radiação, aí que vem o dezembro laranja, como uma forma de alertar as pessoas e prevenir. Porque se você for ver, é muito difícil uma pessoa que passou o filtro solar toda manhã, pelo menos. Sim. Não é? É difícil. Se você chegar numa sala com 100 pessoas e perguntar quem usou o filtro solar, uma pequena minoria vai ter usado, porque não faz parte do seu hábito. Tudo que faz parte do seu hábito e você incrementa no seu dia a dia, você consegue fazer com que isso funcione. Então, eu falo para os meus pacientes, se você colocar o filtro solar, né, ao lado da sua escova de dente, a hora que você for escovar o dente, você vai lembrar. E aí, pelo menos de manhã, você pode passar. Eu costumo dizer, assim, a gente que trabalha com a comunicação, o filtro solar, eu deixo ele ali, só que quando eu sei que eu vou fazer serviço externo, eu acabo utilizando. Quando eu vou pro escritório, eu não tenho tanta... O escritório que eu digo é o Paço Municipal, né? A gente acaba não utilizando. Exato. Normalmente as pessoas fazem isso e outras questões. Um tempo nublado, hoje eu não vou passar. Mas a gente tem presente, mesmo no tempo nublado, a radiação. Sim. E a radiação, essa ultravioleta que a gente fala, de UVA e UVB, é muito interessante o seguinte. A radiação UVA, ela está presente desde que o Sol se nasce, intensamente, até quando ele se põe. A UVB, ela está a partir das 10 horas, ela é mais intensa, até as 16.
A UVA, ela penetra mais profundamente na pele. Então, ela danifica muito o colágeno, ela traz um fotoenvelhecimento para o paciente. Então, olha um outro benefício de você usar o filtro solar, não envelhecer. Então, essa é um papel muito importante da UVA. Ela também contribui para o câncer de pele, tá? Mas a UVB, essa sim, ela vai danificar mais as células ali e trazer um risco maior para o câncer de pele. Então, precisa usar o filtro desde a hora que realmente nasceu o sol, que você saiu de casa, aplicar uns 30 minutos antes. Isso é muito interessante para que dê tempo do filtro ter se acomodar à pele e começar a fazer o seu efeito. E como suspeitar, de repente, do câncer de pele? Exato, essa é uma ótima pergunta. Então, você achou, vamos supor, o basocelular, espinocelular, geralmente eles são lesões. É uma feridinha que não cicatriza, é uma manchinha vermelha que está lá há tempos e está aumentando e a pessoa não dá bola. É uma lesão que sangrou, é uma lesão nova que surgiu. Esses geralmente são o baso espinocelular. O baso ele tem umas características diferentes, ele brilha um pouquinho, tem um brilho que parece uma pérola. O espino ele já pode ter uma diferenciação que forma como espículas ou corno cutâneo. Então tem uma diferença entre os dois. Já o melanoma, a gente vai observar muito os nevos do paciente. O que são nevos? São as pintas, né? Tá. Os sinais. Então esses nevos... a gente tem uma abordagem nele que a gente chama de ABCDE, que são assimetria, bordas, coloração, né? O diâmetro e a evolução. Isso a gente tem como parâmetro através de um aparelhinho que chama dermatoscópio e a gente avalia cada nevo como ele está. Esses nevos, eles não podem ficar mudando ao longo dos anos, eles são para ser estáveis. Você tem seu nevo há anos e ele é do mesmo jeito. Se esse nevo começou a alterar, mudar alguma coisa, ele ficou mais assimétrico ou mudou a cor, tem mais cores, vá ao dermatologista, isso é muito importante. A gente falou de essa situação da pessoa de repente perceber, mas o correto é a distância, quanto tempo visitar o seu dermato. Exato. Então, é importante que você tenha uma assiduidade, pelo menos uma vez por ano, né? Fazer a dermatoscopia dos nevos, que é esse aparelho que a gente olha também outras lesões que possam ter aparecido. Isso é importante. Pessoas que têm mais na família já geneticamente, familiares com histórico de câncer de pele, melanoma, pode vir de 6 em 6 meses. Aí fica muito individualizado o acompanhamento, tá? Dependendo do paciente. Aqui em Amparo, nós podemos dizer que temos 2 profissionais na prefeitura no ambulatório de especialidades. O doutor Tiago é um e também tem a doutora Isabelle. Então você pode, claro, primeiro é sempre importante passar pelo clínico geral, né? Sim. Que ele está nos postos de saúde, faz a triagem, vai estar e vai, de repente, sugerir a ir a um especialista como ele. Tá bem cuidado. Eu tô mal acabado aqui, gente. Eu não ia Roger, eu não ia perder essa. O doutor tá... Se tem uma cena... Como que é uma pessoa que se previne, é só olhar para esse homem, gente. Bondade sua. Sem maquiagem, sem nada, tá perfeito aqui com a gente. Mas a gente, tratando disso, né? E a prevenção. Exato. Como fazer a prevenção, doutor? Então, a prevenção, basicamente, que a gente está falando sobre a radiação, sobre o sol, é com o uso dos filtros solares, né? Aí nós temos uma gama muito grande de filtros solares que vai ser individualizado para cada paciente. A Sociedade Brasileira recomenda para o brasileiro, para a nossa exposição ao sol, para o nosso fototipo, um filtro de 30 que já faz uma boa proteção para cima. Essa é uma recomendação em geral, que é um filtro já que ele tem um bom espectro de proteção. Mas você pode ter outros filtros acima desse valor para determinado tipo de pessoa que já tiveram câncer de pele ou que são mais claras, aí realmente vai precisar um fator de proteção maior, tá? E o muito importante, às vezes, é como você aplica esse filtro solar, né? O que é recomendado é que seja 2 miligramas por centímetro quadrado.
Nossa, mas que número? Como é que eu vou fazer isso? Né? Nem eu sei como fazer isso. Então, para ficar fácil, é uma dica legal. Uma colher de chá para rosto, pescoço e couro cabeludo. Os calvos. Os calvos. Exato. Uma colher de chá para o tórax, parte da frente, e uma colher de chá para a parte de trás. Mesma coisa para os braços e para as pernas, uma colher de chá para a parte de trás e uma para a parte da frente. Então fica mais fácil da pessoa aplicar. É importante que reaplique de 3 em 3 horas, é o ideal, né? Embora nem todo mundo consiga, mas é o ideal. E se você tiver exposição à água, à piscina, até em 2 horas você pode aplicar. Não esquecer das orelhas, das mãos, né? As partes que são realmente mais esquecidas, e a gente vê muita incidência de carcinoma, né, basocelular, espino, nessas regiões também, que as pessoas às vezes esquecem de passar. Perfeito. E como que é hoje a realidade amparense, vamos dizer assim? Existem muitos casos, como que o pessoal trabalha? Sim, nós temos no ambulatório, né, muitos casos mesmo, e muitos casos que vêm como pré-câncer, que a gente chama de queratose actínica, que essas podem evoluir para o carcinoma espinocelular. Então, por quê? É o que a gente estava falando no começo. São pessoas de um fototipo mais baixo, 1, 2, né, com a descendência europeia, e que tiveram uma exposição muito intensa ao sol ao longo de anos. Essa exposição pode adquirir a mutação depois de anos, porque a célula pode se dividir vagarosamente. Então, o paciente chega para mim no ambulatório e fala: doutor, por que eu não me exponho mais ao sol, mas ainda aparecem lesões em mim? Isso é muito interessante, exatamente por causa disso. A radiação, ela altera a ponte de hidrogênio, base nitrogenada ou a cadeia dupla hélice, e isso, ao longo do tempo, se não for reparado pelo nosso próprio organismo, pode adquirir um câncer de pele. Essa célula pode se alterar e adquirir um câncer de pele ao longo dos anos. Então, por isso a prevenção ela deve ser feita desde pequeno, porque a radiação ela tende a ser acumulativa. Perfeito. Tá? O fator idade também é... Sim. Em crianças é mais raro porque você imagina como um carro novo, que ele está exposto ao sol. Um carro de 2 a 3 anos, ele está com a pintura intacta. Agora você pega um carro mais antigo, você vê a pintura como ela já ficou. Isso é radiação, tempo, radiação, né? Então, para a criança, e a criança faz um reparo muito bom do DNA, e é menos quantidade de radiação que ela tem. Então, é mais incomum em criança. Pode acontecer, mas é mais incomum. Quanto mais a idade, mais comum de acontecer. Né? Os cânceres, né, são mais comuns em pessoas mais idosas. Alguma coisa a gente vai falecer, ou de problema cardiológico, ou de um câncer, que são os mais comuns, um AVC, mas a gente vê a maior prevalência no nosso ambulatório de realmente idosos. Perfeito. Então você que de repente, como a gente sempre fala, né? Teve um podcast que a gente falou, do Novembro Azul, né? Um dos médicos, ele falou: eu só vim para falar, vá fazer o exame preventivo, só fazer o PCR. Ele falou: eu vou passar 20 minutos aqui. E a gente sempre alerta para isso. Sim. A prevenção é muito... O ditado é antigo, prevenir é melhor que remediar. Sim. E a ferramenta está aí. O profissional de saúde está dentro do posto de saúde, dentro do ambulatório de especialidades médicas da Prefeitura de Amparo, médico de especialidades. São 2, né? De repente você não pode ir num dia, mas tem no outro dia. Claro. E vai encontrar aí os grandes serviços que a Prefeitura de Amparo, o governo municipal, oferece para você. O doutor também atende, né, no particular, trabalha em outros lugares, sim, mas conhece bem a realidade. São mais de 10 anos em Amparo, é isso? Eu estou em Amparo, eu fiz a minha graduação na Federal de Juiz de Fora. Depois, dentro da dermatologia, você faz 1 ano de clínica médica, que eu fiz em São Paulo, no Santa Marcelina e Emílio Ribas. Após isso, fui para Jundiaí e fiz 2 anos de dermato. Depois fiz uma especialização em cirurgia dermatológica na Unicamp, onde a gente aborda muitos tumores. E hoje eu atuo no meu consultório em Jaguariúna e em Campinas. E aqui em Amparo estou há 10 anos, cerca de 10 anos. Cerca de 10 anos. Então, um profissional mais do que gabaritado, que
está à disposição da população, a gente sempre fala disso e porque a gente traz sempre a saúde aqui, né? O pessoal falou, a gente abordou tanto, porque a saúde tem uma gama excelente, a gente tem profissionais que conseguem trazer pra gente aqui informação que é útil para você, né? E sem sombra de dúvida, a informação para a população é o que interessa, doutor. E a gente vai caminhando. Algum tópico que a gente não abordou aqui? Que você só em relação ao tratamento e o diagnóstico, Perfeito. como é que a gente faz, né? Então, a partir do momento que você tem uma suspeição da lesão, a gente faz a dermatoscopia, né? Não só nas lesões pigmentadas, nas eritematosas, nas sangrantes, porque isso nos dá pistas. Depois disso, a gente faz uma biópsia, tá? Para você ter a confirmação do diagnóstico, para você ter o tratamento correto para o câncer correto. Então, se é uma pinta, você vai retirá-la, né? Hoje a gente retira com uma margem de 2 milímetros para você ter um estudo. Se for o melanoma, tem que fazer uma ampliação de imagem, às vezes linfonodo sentinela, tem que fazer um acompanhamento, exames de imagem, tá? O basocelular já é um pouco mais tranquilo e o espino é o meio termo aí. A gente também trata as lesões pré-malignas, que isso é muito importante para não vir a desenvolver uma lesão dessa, que vamos supor você tem uma lesão dessa na face e você tem que operar e tem que dar uma margem de segurança. Você tem muito pouca pele para você fazer uma reconstrução e às vezes você precisa disso. Então, por que não ir antes e você trata a lesão quando ela é pré-maligna? E aí dá para tratar de outras formas. Tem o nitrogênio líquido, que a gente chama de criocirurgia, existe os tópicos, cremes, quimioterápicos que a gente pode usar, os ácidos. Então, a gente tem uma gama de tratamento para essas lesões mais iniciais. A partir do momento que transformam num câncer, a grande maioria do tratamento é cirúrgico, né? Aí vai depender da histologia, do subtipo, muitas vezes, e que é um universo um pouco mais profundo, né? Mas o que é importante, né, para a população é saber mais dessa prevenção, do que existe e a importância de se procurar, né, para você ter um diagnóstico precoce. Esse período do verão que a gente está entrando, ele é mais suscetível a aparecer os problemas de pele? Então, muitas pessoas acham que não precisa usar o filtro do inverno. Né? As pessoas vão para a praia, isso pode gerar queimaduras, isso aumenta o risco no futuro de câncer de pele. Isso sim pode acontecer. As incidências da ultravioleta são maiores, né? Por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol. Então, tudo isso realmente nós temos maior carga de radiação. Os índices UV são maiores. Mas as pessoas muitas vezes esquecem, por exemplo, de usar um filtro solar quando está uma temperatura fria. Olha um exemplo. A pessoa vai subir uma serra e está aquele céu azul e frio. Ela acha que não precisa, às vezes, de filtro solar. E é um erro muito grande. Quanto mais você sobe, menos camada atmosférica para proteger você. Você precisa de mais filtro solar. E não importa se está frio ou não, né? Então, a sensação térmica, às vezes, ela te engana. Mas isso que é importante. Aí você sai depois que você caminhou, você sai dessa jornada todo queimado, né? E aí faltou o filtro solar. Perfeito. Então não há época para você cuidar aí. Nem tempo nublado, nem... E a própria luz, né? Em relação ao câncer, não em relação ao câncer, mas em relação às manchas que você pode ter ao longo dos anos. Então, tem que fazer a prevenção. Perfeito. Vamos lá. Fechando Estamos chegando no fim do ano, né, gente? O podcast aí começou há mais de 18, já somos maior de idade em número de edições, já chegando à edição número 20, essa do AmparoCast. A gente agradece muito a presença do doutor. Fica à vontade. O prazer foi meu, agradeço. Estou aqui há mais de 10 anos em Amparo, uma cidade muito querida que eu gosto bastante, não conhecia aqui o Moisés, né? Tive a oportunidade e o prazer de conhecer hoje. Estou muito feliz por estar aqui. E é isso, pessoal. Façam sua prevenção, vão ao seu dermatologista, que é a melhor coisa a se fazer, tá bom? Eu não vou perder a oportunidade. Faça como Ana Júlia.
né, que não deixa o filtro solar em casa de jeito nenhum. Você acha ela bonita na cutis ali, vendo a transmissão da Prefeitura de Amparo, é porque a Ana Júlia se cuida, não é que nem uma lacabada aqui. E nesse bom humor a gente encerra essa edição do Amparo Cast, esperando você na semana que vem. Um grande abraço e acompanhe no Facebook, no YouTube e no Spotify o Amparo Cast.